Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como que você tá? Eu desejo que você esteja bem, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu desejo que esteja tudo bem com você, com a sua família, na sua casa, nos seus negócios. Glória a Deus, Senhor meu Deus, glórias ao Senhor. Glórias te darei, Senhor, todos os dias da minha vida. Bom dia, Simone, bom dia, Mi, bom dia, Deusirê, bom dia, Nilce, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, como é bom ter vocês aqui na presença do Senhor, junto comigo nesse ministério. Mais uma semana que a gente começa, né? Mais um dia abençoado. Hoje nós vamos estudar, ler, meditar, buscar conhecimento na primeira carta de Pedro. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Que culto abençoado foi ontem na nossa igreja aqui, na nossa igreja presencial. Que bênção, que presença do Senhor. Meu Deus, foi maravilhoso. Foi lindo. Ontem eu sentei para me alimentar. Ontem eu não servi de maneira atuante ali no início, né? Eu fui me alimentar totalmente. Glória a Deus por isso. Eu tô bem, graças a Deus. Eu estou bem, todos estamos bem, correndo ainda, trabalhando, né? Nós não podemos parar um pouco ainda não. Precisamos dar uma continuidade no ritmo. E isso é bom. Há tempo para todas as coisas, não é verdade? Então a gente precisa entender o tempo de correr e depois o tempo de parar um pouquinho, que é o tempo de plantar, e depois vem o tempo de colher, não é? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Bom dia, Joselma. Bom dia, Marley, Terezinha, Liliane. Sejam todos bem-vindos. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidas para glorificar o nome do Senhor e exaltar o seu nome e dizer o quanto nós te amamos. Reconhecemos a sua grandeza, a sua soberania. Reconhecemos que só o Senhor é santo e digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa oração, Pai. É a Ti, Senhor Deus, e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Meu Deus, nesse dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor e pedimos que o Senhor nos leve por todos os caminhos por onde precisamos estar. Que o Senhor venha, meu Deus, nos dar toda a direção. Fala, Pai, com cada um de nós. Estamos prontos, estamos sensíveis à sua voz. Fala com cada um de nós nesse dia. Nos dê a luz, a paz que estamos buscando, a direção, Senhor. Que a palavra dessa manhã, meu Pai, venha falar com todos nós, cada um com a sua individualidade, buscando no Senhor. Que venha, Senhor, a trazer respostas, direcionamento, verdade, Pai. Verdade, aquilo que cada um de nós estamos buscando na Tua presença, Senhor. Mudança de vida, que essa palavra traga ainda mais posicionamento para nós, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo espírito que traz um coração endurecido em nome de Jesus.
Eu repreendo todo espírito de contenda, de discórdia, espírito da mentira, espírito do engano. Eu repreendo todo espírito de culpa, todo espírito de humilhação. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que vem trazer cegueira espiritual. Eu repreendo agora em nome de Jesus e dou uma ordem que você, espírito imundo das trevas, deve deixar essa casa agora, em nome de Jesus. Eu declaro que nesse ambiente a paz de Cristo reina de maneira poderosa. Eu declaro em nome de Jesus que os anjos do Senhor, anjos querubins do Senhor de proteção, descem as escadarias do céu e entram na sua casa agora, assim como entra na minha casa, e vai entrando e tomando todo o ambiente. E esse ambiente vai se tornando um ambiente de glória, de proteção, de presença. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, nós entregamos diante do Teu altar nessa hora todas as nossas responsabilidades de trabalho, Pai. Todo o nosso trabalho, Senhor Deus. Para que o Senhor abençoe o nosso trabalho. Que o Senhor venha a derramar bênção, Senhor Deus. Unge, Senhor Deus, o nosso trabalho. Que haja prosperidade, Senhor Deus. Portas abertas, novos negócios, Senhor Deus. Clientes novos chegando, Senhor Deus. Contratos novos sendo assinados. Que o prover chegue, Senhor Deus, ainda esse mês, Pai. De maneira abundante nos nossos celeiros. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu venho pedir ao Senhor por cada um de nós que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar de honra, meu Deus, nesse ministério. Vem, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença. O Senhor tem toda a liberdade de agir nesse ministério, trazendo para nós a Tua palavra, Senhor Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o dono do nosso ouro, da nossa prata, da nossa vida, do nosso tempo. É o Senhor que governa todas as coisas. Cuida, Senhor. Cuida em detalhes da nossa vida e ensina-nos, Pai, a seguir os caminhos por onde o Senhor quer que cada um de nós levamos os nossos pés a caminhar. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos por mais esse tempo e declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Pai amado, o nosso melhor amigo, Espírito Santo. Amém? Bom dia, Dilma, Esther, Dani. A paz do Senhor. Glória a Deus. Márcia, Emanuele, Damiana. Bom dia. A paz do Senhor. Hoje, então, nós vamos ler a primeira carta de Pedro. Glória a Deus. Pedro está ensinando os cristãos a viverem firmes. É isso que Pedro vem trazer. O mundo pode apertar por fora. É isso que ele traz, mas Deus fortalece por dentro. Então o mundo te espreme aqui por fora e Deus te fortalece por dentro. Por isso a transformação é de dentro para fora. A paz é dentro, a paz é interna e não externa. Por isso Jesus disse que Ele nos daria a paz que o mundo não pode dar. Porque tudo que o mundo dá é externo. Tudo que o mundo dá perece, mas o que Deus dá não acaba, é eterno, está aqui dentro, está guardado. Obrigada, Senhor Deus e Pai. Vamos começar a ler então? Vamos começar a ler, buscar o conhecimento e o entendimento. Eu peço a Deus em nome de Jesus que sobre a sua mente venha as mãos do Espírito Santo nessa hora, em nome de Jesus, trazendo para você uma porção maior de entendimento e conhecimento da palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus.
Obrigada, Jesus. E o versículo 1 diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pedro, apóstolo de Cristo. Assim ele se apresenta nessa carta aos eleitos. Obrigada, Senhor Jesus. Eleitos aqui, quando ele diz eleitos, povo, né? O povo de Deus que vive espalhado nas províncias, assim ele se refere. Não ele se identifica aqui como sendo da maneira que Deus chamou para si. É assim que ele coloca. Deus chamou para si todos dessa forma. É graça, não é elitismo, é graça. Então, os eleitos, povo escolhido, é esse o significado. É povo que vive na graça. Foi dessa maneira que Deus chamou. Depois ele coloca, em algumas traduções, tá, como peregrino, né? Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Foram feitos um povo dedicado, que obedeceram a Jesus Cristo. Então, mesmo sendo estrangeiros, porque todos estavam espalhados pelas províncias, né? Como ele citou aqui, os lugares das províncias. Peregrinos, povo estrangeiro, é esse o significado que tem. Não totalmente pertencentes ao sistema do mundo, mas escolhidos por Deus. Estão espalhados, sim, muitas vezes por pressão e por perseguição. O povo se espalha, o povo foge por conta da pressão e da perseguição, mas não conseguem fugir do propósito e do chamado de Deus. Aonde estiver, ainda assim existe um chamado, existe a separação, existe o escolhido ali que recebeu o chamado. Então, a identidade do cristão é definida por Deus e não pelo ambiente. Então não importa se, como aqui está chamando eles, né, os de fora, não importa onde você está. O que importa é que você tenha um chamado, que você é escolhido, que você tenha um propósito maior que Deus determinou sobre a sua vida. Amém? E é importante que você tome conhecimento disso, que você entenda que ninguém veio aqui para não fazer nada. Ninguém veio aqui para ser e passar por despercebido. Todos nós temos um grande propósito, uma grande missão a serviço do reino. E o versículo 3 começa a falar sobre esperança no meio das provações, quando diz assim: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de esperança viva. E é assim mesmo que nós vivemos. Nós vivemos com o nosso coração cheio de esperança, uma esperança viva que nos fortalece, que aumenta a nossa fé todos os dias, porque Deus, nosso Pai misericordioso, permitiu que nós tivéssemos uma vida nova com Cristo, quando Ele determinou que o Senhor Jesus viesse a caminhar entre o povo no mundo e se tornasse o único perfeito Cordeiro para salvar a nossa vida, para nos lavar dos nossos pecados. Então aqui nós temos uma fotografia da salvação, nesse versículo 3. O Pai escolhe e conhece. O Pai escolhe e conhece. O Espírito santifica.
Santificando, o Espírito faz o quê? Separa e transforma. É isso que o Espírito Santo faz com você. Olha só, o Pai te escolhe e te conhece como filho. O Espírito Santo santifica, que é quando te separa, te chama a ser transformado. E o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, ele salva pelo sangue. Essa é a aliança e o perdão. Essa é a nossa segurança. Jesus Cristo é a tua segurança, é a minha segurança e é a segurança de todo aquele que nele crê, de todo aquele que o recebeu como único Senhor e Salvador, todo aquele que crê que ele foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Então, Jesus é a nossa segurança. Que você viva na presença de Jesus todos os dias da sua vida. Que você reconheça que Ele é o seu único Senhor e Salvador e permita que o Espírito Santo de Deus venha a te santificar cada dia mais, para que você viva em santidade, que você seja cada dia mais transformado, em nome de Jesus. A obediência não é condição para merecer. Nós sempre temos falado disso. A obediência não é condição para merecer, é o destino de quem foi alcançado. Então nós fomos alcançados por Jesus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então nós somos transformados e sendo transformados, nós sabemos qual é o nosso destino. Quando nós somos transformados, nós não conseguimos mais fazer as coisas que nós sabemos que é errado. Não consegue. Você se constrange. Você sente vergonha de fazer algo que você sabe que não deve ser feito. A salvação é obra de Deus inteira na nossa vida. Deus não faz nada pela metade. Toda obra é completa. E a salvação, sendo a obra de Deus inteira, inclui Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Pai te escolheu. Não se esqueça disso. O Espírito Santo te santifica, te transforma e Jesus te salva. Amém? Te salva e te traz todo o perdão. Então não fique carregando culpa daquilo que você não carrega mais. Jesus levou todas as nossas culpas naquela cruz. Obrigada, meu Deus. Cristo é o novo nascimento na nossa vida, não se esqueça disso. É o seu novo nascimento. Jesus representa na minha vida o meu novo nascimento, quando eu entreguei minha vida para Ele, assim como foi na sua. Entende? Eu tenho certeza que quando você desceu as águas do batismo, foi esse o sentimento que você buscou. Nascer de novo, deixar aquele homem, né, aquela mulher morrer nas águas e começar de novo, de uma maneira certa, sem erros. E se errar, se arrepender rapidamente. Esperança viva, como está dizendo aqui na palavra, não é pensamento positivo, não é isso. Esperança viva é a certeza ancorada na ressurreição. É colocar todas as suas forças, todo o seu amor, toda a sua fé na ressurreição de Cristo. E a ressurreição é o selo que nós temos, que nós carregamos, de que Deus venceu a morte e garantiu o nosso futuro. O nosso futuro é uma vida na eternidade, é a vida eterna. Glória a Deus. A esperança cristã, meus irmãos, não é fuga. Nunca será fuga. A esperança cristã é fundamento na nossa vida. É o posicionamento. É aquilo que vive em nós. É vivo em nós. Não é um sentimento. É a certeza. A fé é a certeza das coisas que nós oramos e vamos receber. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que vamos receber. Isso é fé. É diferente de pensamento positivo. Fé. Você gera
acreditando que você já recebeu. Você ora e vê. Amém? Versículo 4 diz assim: assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. A herança de Deus. Guarda isso no teu coração. A herança de Deus, ela é incorruptível. Ela não apodrece, como as coisas desse mundo. Ela não estraga, ela não se perde. A herança de Deus, nosso Pai, ela é sem mácula, sem mancha. Ela não perde o brilho, não perde a essência. É eterna, é o valor verdadeiro, é reservada, é garantida. É a nossa garantia, a herança de Deus é a nossa garantia. O que Deus promete, minhas irmãs e meus irmãos, não expira, não vence, não tem prazo de validade. As promessas de Deus são eternas. Olha o versículo 5. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Grifa aí o seu versículo 5 até o 7 completo. O meu tá grifado. Então, olha só. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Você não é guardado apenas pela sua força. Entende isso? Você é guardado pelo poder de Deus. A fé é o meio de permanecer ligado, mas o poder é dele, o poder é de Deus. A fé nos mantém ligados, nos mantém conectados, a fé nos fortalece, mas é a mão de Deus que sustenta a sua fé. É a mão de Deus que sustenta a sua fé. É a mão que sustenta a fé, é a mão que é a mais forte de todas. É a mão forte diante das suas fraquezas. É a mão que te sustenta. Então, num dia difícil, segura na mão de Deus. Fala: Pai, me dá a sua mão, segura as minhas mãos, caminha comigo. A tua palavra diz que quando eu estou fraco, o Senhor me faz forte, então me faz forte hoje. Conversa com o teu Pai, Ele é o teu Pai. Se você dá atenção para o seu filho terreno, imagina o seu Pai que está no céu, o amor que Ele tem por você e a atenção que Ele te dá se você o busca. Olha o versículo 6. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Veja que Pedro não romantiza a dor. Ele não romantiza a dor aqui. Ele reconhece tristeza real, mas ele também mostra que pouco tempo, como ele diz, é uma comparação com a eternidade. Nós vivemos pouco tempo aqui, comparado ao que nós viveremos na eternidade. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Jesus. Quando Ele coloca sendo necessário que passamos pelo fogo, assim como o ouro passa pelo fogo, Deus pode usar, sendo necessário, assim diz, Deus pode usar, Ele não desperdiça nada, nenhum tempo, nadinha. Deus aproveita tudo que nós passamos. Tudo que você passa, Deus está aproveitando para te transformar, para te colocar no fogo,
na prova, para Ele te aprovar. Deus define você. A provação não define o seu fim, é Deus que define. Deus define a sua vida. A fé testada é fé purificada. Toda fé testada por Deus, ela é purificada para que você se fortaleça, para que você se torne mais forte, para que você cresça espiritualmente, para que você fique preparado a receber o grande de Deus. Porque para nós recebermos o grande de Deus, nós temos que estar fortes, fortalecidos, firmados. Nós precisamos ter a certeza de que nós não vamos nos perder. Deus precisa entregar quando Ele sabe que você não vai se perder. Muitas pessoas não recebem porque ainda não está pronto. Porque se o teu pai te entrega, você se perde todinho e Ele jamais quer que isso aconteça com você. Então, para isso existe o tempo da prova de Deus. Jesus foi levado ao deserto e passou por tentação. Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, o poder, a glória, e aí ele foi no deserto ser tentado pelo diabo. E Deus, Pai, ficou como? Observando. Agora imagina, assim é com cada um de nós, nos tempos difíceis. Deus fica olhando enquanto nós estamos sendo tentados. Nós vamos resistir ao diabo para ele fugir de nós? Nos manter firme orando? Deus usa o fogo não para destruir, mas para revelar a beleza ainda maior. Se pega um ouro bruto, ele não é tão bonito como um ouro depois que passa pelo fogo. Aquele lapidado, transformado na joia. Não é verdade? É assim com cada um de nós. Deus usa o fogo para nos moldar, para revelar a tua beleza, a tua essência, a tua força. A fé cristã é amor e confiança em Cristo Jesus. Sem visão física, os olhos não ficam só voltados para aquilo que é físico, mas para aquilo que é eterno. Esses são os olhos de um cristão verdadeiro, voltados para a eternidade. Que nesse final de ano, de mais um calendário que nós vivemos nessa terra, você entenda a grandeza da vida na presença de Deus. Que você veja quanto amor Jesus derrama sobre a sua vida todos os dias. Quantas bênçãos você recebe diariamente. Não foi só uma vez, não será só uma vez, é todos os dias. Quando você sai de manhã e volta para sua casa em segurança. Quando você recebe livramentos de mortes, de acidentes, de prejuízos. Quando portas de engano são fechadas na sua vida para que você não feche um contrato enganoso que te traria grandes percas. Isso tudo é bênçãos. Quando você começa a colocar os seus olhos dessa forma, em enxergar que tudo há Deus na sua vida, tudo é diferente. Então que nesse final de calendário do nosso ano, você venha a buscar de verdade os valores que você viveu esse ano. Não busque ilusão, busque aquilo que é verdadeiro e eterno para você, na sua vida. Entenda que as coisas desse mundo passam e nós não podemos confundir as coisas. Obrigada, Jesus. A fé caminha para um alvo único, que é a salvação completa consumada por Jesus Cristo. Esse é o único caminho. É o único caminho. Jesus Cristo, nós já fomos salvos. A palavra de Deus nos garante isso.
já fomos salvos. Muitos estão sendo salvos porque se perderam e estão voltando para a casa do Pai. A jornada de fé tem um destino garantido, é a salvação, é a vida eterna. Obrigada, meu Deus. Versículo 8 diz assim, vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória teriam de entender, nós recebemos através do Espírito Santo, que foi mandado do céu para anunciar essa verdade a nós. Foi a promessa de Jesus. Eu preciso subir para que o Espírito Consolador, para que o Espírito Santo esteja em vocês e sobre vocês. Então veja, você tem acesso a uma graça que o céu contempla como admiração, com admiração. O céu contempla a graça que nós temos, a graça que nós recebemos todos os dias. Até os anjos gostariam de entender. Mas essa graça está sobre você, está sobre a minha vida, está sobre a vida de todo aquele que se rende a Jesus em espírito e em verdade. O versículo 13 traz para nós já uma vida santa, quando diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus. Pedro fala da mente preparada, mente transformada, coração rendido, ajustar roupas para correr,
é prontidão mental, né? Assim diz, continuem alertas, ponha toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês. Estejam prontos para agir. Estejam prontos para agir. Ajustem suas roupas, ajustem suas vestes, estejam prontos. Estejam sóbrios, lucidez mental, não embriagado pelo mundo, mas com a mente sóbria, limpa. Nossa, que virada de chave agora. Agora eu entendi. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Estejam sóbrios, não embriagados do mundo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Santidade começa na mente. Que forte. Pegou a chave, Marley. Glória a Deus. Agora eu entendi um jejum que o Senhor me pediu. Mente transformada, mente limpa, sem as coisas do mundo. Obrigada, Jesus. Mente sóbria. Glória a Deus. Santidade começa na tua mente. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14 diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. A antiga vida tinha desejos dominadores sobre você, não é verdade? A antiga vida te trazia desejos que te dominavam pela carne. Agora a identidade mudou? Mudou? Você é filha obediente? Você é filho obediente? Mente transformada, mente restaurada, mente sóbria, limpa. Obrigada, Jesus. Deus não te chama apenas para crer, Ele te chama para mudar de forma, para ser transformados. Glória a Deus. O versículo 15 diz assim: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade é reflexo do caráter de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Não é moralismo, é semelhança. Entende? Obrigada, Jesus. Santidade é parecer-se com o Pai. É caminhar de forma que em tudo você reflete a luz de Cristo. Em tudo você é exemplo. Obrigada, Jesus, nós te amamos tanto. Sede santos, porque sou santo. Assim diz as Escrituras, não é? Citando o Antigo Testamento, em Levítico, Deus sempre quis um povo separado. E assim o Senhor quer você, que você seja separado, que você seja separada. Você é escolhida, escolhido. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus de maneira eterna. Não é só por um tempo, é para toda a eternidade. Separado não é isolado, não é isso. É consagrado. Separado não tem nada a ver com isolamento. É consagração. É a consagração que te mantém pura, que te dá autoridade no nome de Jesus para entrar nos ambientes e Satanás tem que sair. Porque a sua consagração é tão grande, tão poderosa, que o poder de Cristo que você carrega não deixa nenhum demônio ficar no ambiente. Vida consagrada. Obrigada, Jesus. A consagração não te afasta do mundo. Não. Ela te faz ser luz no mundo. A consagração te faz ser luz no mundo. Então, você vai num ambiente agora, por esses dias de reunião de família, só você está consagrado? Se mantenha, seja exemplo. Todos estão bebendo? Você não. Todos estão
vivendo a vida que eles acreditam que é a melhor vida, e você está vivendo a vida que você sabe que é a melhor vida. E tudo bem? São famílias? É sua família. Seja luz e exemplo no meio deles. Todo o tempo. Seja luz e exemplo e marque um tempo, assim como ontem nós ouvimos o nosso apóstolo dizer no culto. Marque um tempo para estar entre eles. Marque um tempo. Esse é o tempo. Começou a sair dos eixos? Gente, obrigada. Obrigada pelo almoço, pelo jantar. Tava tudo lindo, mas eu preciso ir. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Agora é minha hora, eu preciso ir. E vai. E você ofendeu alguém? Não. Você foi luz naquele ambiente. E depois daquele tempo que você determinou por estar lá, é hora de ir embora. Sem se corromper. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Versículo 17 diz assim: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que dá, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Nós chamamos Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Assim você tem que se dirigir a Ele. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, a quem eu amo e sou totalmente dependente. Me ajuda nesse dia de hoje, Senhor. São tantos os afazeres e eu não quero me perder. Eu quero que tudo aquilo que o Senhor planejou para o meu dia, eu realize. Só que eu preciso da Tua presença. Sem o Senhor eu não consigo. Seja humilde. Humilde. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tua serva, teu servo. Usa-me, capacita-me, encoraja-me, dá-me coragem, Senhor. Dá-me um espírito de coragem e ousadia. É isso que nós temos que pedir quando nós sentimos medo, insegurança. Amém? O versículo 17 traz para nós que nós precisamos invocar por Pai, não é? Pelo nosso Pai. Mas nós devemos proceder diante dele com temor, com respeito, com honra, durante todo o nosso caminho, durante toda a nossa peregrinação. Então, o que é o temor? O que é o respeito? É a reverência? Nós devemos ter reverência, consciência de que Deus é Pai e Juiz. Peregrinação é o caminho e reforça que a nossa casa final não é aqui. A nossa casa final não é aqui, com os pés nessa terra. O versículo 18 diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Obrigada, Jesus. Nós fomos resgatados. Quando nós fomos resgatados, nós recebemos a libertação de toda a escravidão. A palavra também traz que houve um preço. Qual foi o preço? O sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito, o Cordeiro perfeito. Isso mostra valor.
você vale o preço pago. Você entende o que a palavra está dizendo? Você vale o preço pago. Então, em nome de Jesus Cristo, para de se diminuir. Para de tirar o valor que Deus deu a você. Por que você faz isso? Por que você se desvaloriza enquanto a palavra mostra que pelo seu valor, o Cordeiro perfeito foi sacrificado para pagar o teu valor? Você tem muito valor para Deus. Não deixa ninguém te roubar a identidade de filho. Não deixa ninguém te desvalorizar. Não deixa ninguém te diminuir. Porque você é o que Deus fala que você é e não o que o homem fala que você é. Você é aquilo que Deus diz e não o que o outro diz. Tome posse dessa verdade sobre a tua vida em nome de Jesus. Como pode você ignorar o que Jesus fez por você? Não ignore o que Jesus fez por você. Quem entende o preço do resgate não banaliza o pecado. Entenda o preço do resgate. Foi por você, foi por amor a você, pelo valor que você tem diante do Pai. Cristo não foi o plano B. Cristo não foi um plano B. A cruz não foi acidente. Foi decisão eterna de Deus para te salvar. Cristo foi crucificado para te salvar. Para que você entenda o seu valor e volte para a casa do teu Pai. E volte. Independente de como você está, volta. Volta. O Pai te espera. Deus pensou na sua redenção antes do seu nascimento. Tudo faz parte do plano de Deus. Muitas coisas são mistérios de Deus. Por isso a fé é quem nos sustenta, que nos fortalece. E Jesus Cristo é a nossa garantia, é a nossa esperança, é a nossa segurança. E nós devemos caminhar com Ele. A fé não é fé na fé, é fé em Deus. Fé em Deus. Cristo é a ponte, Deus é o destino. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é isso que Jesus disse? Então Ele é a ponte. Ele é o caminho único. Ele é a vida. Ele nos leva a Deus, nosso Pai, que é o nosso destino final. A esperança precisa de a esperança, ela precisa ser sólida. A nossa esperança sendo sólida em Deus, em nome de Jesus. É isso. Em tudo veja o agir de Deus na sua vida. Em tudo veja o amor de Deus na sua vida. Em tudo veja os livramentos, as bênçãos. Olhe com olhos na eternidade, em nome de Jesus. Versículo 22 diz assim: Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, tendo purificado a vossa alma, assim diz a palavra. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Purificação gera amor, meus irmãos. Quanto mais purificação, mais amor. Quanto mais santidade, mais amor você gera, mais amor você carrega. E isso é lindo. É um amor que arde, é um amor que queima em você.
é um amor intencional, é um amor profundo, é um amor consistente e constante. A santidade não endurece. Santidade é impossível quem vive em santidade ter um coração endurecido. Não, a santidade aquece o amor. A santidade aumenta o amor. Viva longe do pecado. Viva longe de tudo aquilo que você sabe que é errado. O versículo 23 diz assim: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Grifa aí o versículo 23 para você ter de ensino. Pode ser que um dia você abra a sua Bíblia pedindo uma resposta e vai vir aqui que você vive pela viva e eterna palavra de Deus. A palavra está aqui, ó, nas Escrituras. Você nasceu de novo como filho e filha de um Pai que é imortal e não de um pai mortal. É a palavra que está dizendo. Renascidos pela palavra de Deus viva e permanente, palavra eterna. Novo nascimento é ligado à palavra que é pregada e recebida. A palavra é viva e permanente em você, em nós, diferente de modas e opiniões. A moda passa, a opinião muda, mas a palavra não. A palavra não muda, a palavra é a mesma e ela é viva. A palavra é chama acesa, viva em você. Obrigada, Jesus. O versículo 24 diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Essa é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. O que te gerou espiritualmente é o que te sustenta diariamente. Deus, Pai Todo-Poderoso. Toda a carne é como a erva, assim a palavra nos compara, não é? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Todo humano é frágil e temporário. Nós somos seres frágeis e temporários nesse mundo. A palavra não. A palavra é eterna, firme e confiável. É nela que nós precisamos nos apegar. É nela que nós precisamos estar firmes. Por isso, conheça a palavra e você não será mais enganado. Ninguém mais te engana quando você conhece a palavra. Quando você toma posse da palavra e alguém é usado por Satanás para te trazer sentimento de derrota, você vai falar: não, não é isso aí que meu pai fala de mim, não. Meu pai diz que com Cristo eu já sou vencedora, então eu estou passando por um tempo de dificuldade, mas não é uma vida toda de dificuldade. E eu estou passando pelo deserto, assim como Jesus passou e venceu, eu também vou vencer. Conheça a palavra e ela te liberta. Conheça a palavra. Conhecimento da palavra te liberta, te faz ser livre com Cristo. Obrigada, meu Deus. Pedro fecha lembrando aqui para nós que essa palavra é o Evangelho anunciado. Pegou a chave? É o Evangelho anunciado. A palavra é eterna, é confiável. É nela que nós temos que nos firmar. Quem constrói a vida na palavra, constrói no eterno. Quantas vezes eu já falei para vocês, nós precisamos viver na palavra e não guiados pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções são variáveis, são corruptíveis, mas a palavra não. Guiados pela palavra, nós teremos a vida que nós fomos criados para viver. Então a palavra de hoje nos trouxe que a identidade
Nós não podemos deixar nada e ninguém roubar a nossa identidade em Cristo. Você pode se sentir estrangeiro, lembra no começo, culturalmente, mas Deus te chama de eleito. Deus te chama de escolhido. Isso te dá toda a direção e firmeza. Não duvide disso. Tenha uma esperança viva em você. Regue, alimente, gere óleo todos os dias. Tenha uma esperança viva contra qualquer tipo de ansiedade que venha querer te acometer. Repreenda toda a ansiedade em nome de Jesus. O mundo oferece para nós, meus irmãos, controle. O mundo quer controlar. E Deus oferece para nós ressurreição e herança eterna. É isso que Deus nos promete. O mundo te oprime e Deus te traz a ressurreição, esperança. As provações nós sempre vamos ter, sempre. Jesus avisou, Jesus disse que teríamos tempos difíceis, de aflições, mas a diferença é que se nós estivermos com Ele, o nosso fardo é leve. É a fé e a paz que faz com que você passe por um dia difícil com mais alegria, com mais tranquilidade, sabia? É a paz que faz com que você passe pelo dia difícil sentindo que Deus está agindo em tudo e que você não está sozinho. Dificuldades não são prova da ausência de Deus. Muitas vezes é a fornalha do nosso amadurecimento. Fornalha, fogo que vem nos forjar, que vem nos moldar. Obrigada, Jesus. E nós precisamos buscar a santidade nesse mundo de excesso de coisas, não é? Esse mundo que tem despejado sem medida, sem limite. O mundo está despejando coisas que não têm valor verdadeiro. Então nós precisamos buscar a nossa santidade, manter a santidade todos os dias. Sobriedade mental significa filtrar conteúdos, filtrar os seus desejos, filtrar as comparações, filtrar os vícios de atenção. O Senhor me pediu um jejum que no início eu entendi um pouquinho, mas hoje eu entendi completamente. Hoje virou a chave. Ele me pediu um jejum de telas até um dia determinado. E eu pensei, tudo bem, então, né? Vamos fazer o jejum de telas, mas hoje aqui, quando trouxe sobriedade mental e não embriagados do mundo, eu entendi. Mente limpa, mente vazia das coisas do mundo para ser cheia das coisas do eterno. É isso. Sem deixar de encher a mente, mente sóbria, deixar de encher a mente com conteúdos que não te traz valor, com desejos e comparações que muitas vezes as telas te traz, e às vezes por hábito você nem quer, mas você por hábito tá ali na tela. E o Senhor me pediu esse jejum de telas, começando agora dia 27 até o dia 7, 12 dias. Sabe quais vão ser os horários? Fica aí já a dica se você quiser fazer esse jejum de tela, e vai ser bênção na tua vida se você fizer. Eu já declaro em nome de Jesus que vai ser transformador. Não existem os relógios de glorificar o nome do Senhor Jesus? Glorificar o nome do Senhor Jesus de 3 em 3 horas? Somente nesses horários eu vou estar acessando o telefone, porque eu vou glorificar o nome do Senhor, vou desligar o alarme,
olhar se tem uma mensagem importante e se não tiver, não vou responder. Se alguém precisar falar comigo, me liga. Eu não vou estar respondendo mensagens. Amém? Limpeza. O Senhor quer limpar ainda mais a nossa mente. E Ele pediu isso para mim. E para todos aqueles que caminharem junto nesse ministério, glória a Deus por isso. Nós estamos caminhando para o crescimento do ministério. Por isso essa sobriedade na mente. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. O preço que foi pago pela sua vida foi o valor mais alto. Então, você não é barato. Foi comprado por sangue. Você e eu fomos comprados por sangue. Sangue de Cristo. Isso muda como nós vivemos e como nós nos tratamos. Então entenda, você foi comprado por preço de sangue. Isso precisa mudar. Você precisa mudar a maneira como você vive e a maneira como você se trata. Por que você se maltrata? Para de se maltratar. Se ama mais. Cuida mais de você. Você só consegue amar o próximo se você se amar. Você só consegue cuidar do próximo se você estiver cuidando de você mesmo. Porque cuidando de você, você vai ter autoridade para cuidar do próximo. Porque você vai estar equilibrada, você vai estar cheia de amor. Não é verdade? Então, para de se diminuir. Para de se desvalorizar. Foi muito alto o valor pago por você, o preço pago. O sangue do nosso Senhor Jesus. Por você, por mim. Tá bom? Se valorize no mesmo nível que Deus te valoriza. Tá bom? Em nome de Jesus. E como eu disse, as opiniões mudam todo dia, mas a palavra permanece e isso é o antídoto contra toda confusão espiritual. Não há confusão espiritual quando nós vivemos na palavra, que é a verdade e é eterna. Então, esse capítulo 1 de 1 Pedro, Deus nos chama para viver como quem tem um futuro garantido e um coração consagrado, um coração rendido, um coração entregue. Ontem a palavra da minha igreja, no resumo, veja Maria, quando foi visitada pelo anjo, e o anjo disse a ela: você ficará grávida, né? Você ficará grávida e o Espírito Santo de Deus vai te visitar e você ficará grávida através do Espírito. E Maria podia ter dito: eu não estou pronta. Ela podia ter dito: eu não mereço. Ela podia ter dito: não, eu não estou preparada. Mas não foi isso que ela fez. Ela se apresentou em humildade, rendida, e disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Deus não escolhe os preparados. Deus não escolhe os que estão prontos. Deus escolhe os improváveis, os que têm coração humilde, os que estão rendidos a Ele. Então, nós precisamos estar disponível e disposta a ser obediente aos propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, busque isso com toda a força do seu coração. Esteja disposta e disponível. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vou falar sobre o jejum para vocês. Essa é a palavra de hoje, então. A pergunta que eu deixo para vocês antes de terminar esse capítulo é: eu estou vivendo guiado pelo que é temporário ou pelo que é eterno? Temporário são as ervas, lembra? Eu estou vivendo pelo que é temporário ou pelo que é eterno? Quem encontra a esperança viva não nega a dor.
A dor sempre vai ter, mas a palavra é a nossa força. Nós nos curvaremos diante da dor, porque a dor é só um período, não é uma vida toda. Amém? O jejum. O jejum começa à meia-noite do dia 26 para o dia 27. E então, como o seu despertador toca para quem já faz o relógio de glorificar o nome do Senhor, para quem não faz, eu vou explicar rapidinho. De 3 em 3 horas, nos horários proféticos do Evangelho, nós, onde estamos, glorificamos o nome do Senhor. Então, começa às 6 da manhã, 6, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e 9 horas da noite. O meu relógio para 9 horas da noite, porque meia-noite eu já estou descansando, tá? Então, de 3 em 3 horas, o nosso relógio toca e nós glorificamos o nome do Senhor, aonde nós estamos. Quando está trabalhando, desliga o alarme, glorificando o nome do Senhor, agradece pelo que está fazendo. Então, onde nós estamos? Então, quem já faz parte do ministério já se habituou a isso. E Deus tem feito grandes obras na vida de todas. Louvado seja o Senhor. E glorificamos o nome do Senhor por isso. Então, nesse período do dia 27 ao dia 7, o Senhor me pediu isso, tá bom? Jejum de tela total. Então, eu só vou quando o meu despertador tocar. Quando o teu despertador tocar, se você quiser fazer esse jejum de tela, nós vamos glorificar o nome do Senhor aonde nós estivermos. E ali, você, só nesse horário, você dá uma olhada ali nas suas mensagens, se tem alguma coisa importante, responde e já avisa toda a sua família e quem é mais próximo de você, que se for urgente é para ligar, porque ligação você vai ajudar a pessoa a resolver problema, mas na tela não. Entende? É uma limpeza, é uma desintoxicação de tela, é parar de receber conteúdos do mundo, parar de se embriagar com coisas que não têm valor. Essa é a sobriedade mental que o Senhor Jesus me pediu nesses 12 dias. Amém? Pelo que o ministério vai construir a partir da primeira semana de janeiro. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Então, o jejum é sobre isso, tá bom? E 40 minutos de oração. Foram essas duas coisas que o Espírito Santo me pediu. Vejam que dessa vez não veio nenhum pedido de alimento. Não veio alimento. Até conversei ontem com quem faz parte do ministério, com o meu esposo. Eu falei, depois do reset, né? Não tem mais jejum de alimento que nos dói. Não dói, porque a gente faz, a gente sente, mas esse agora é um posicionamento diferente. 40 minutos no mínimo de oração na presença de Deus e as telas. É isso que o Senhor tirou e tá pedindo para que a gente faça, tá bom? Então quem quiser entrar, é claro, eu vou estar aqui nesses dias e eu vou estar lembrando vocês também, tá bom? Em nome de Jesus. Fico muito feliz com o coração de vocês que estão sedentos, com fome e sede da palavra, da presença do Senhor. Agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo na vida de cada uma de vocês, que tem se fortalecido e que tem buscado a Ele o tempo todo, sem cessar. Amém? Esse é o nosso caminho. Não tem outro, não é verdade? Vamos orar, agradecer a Deus e entregar o nosso dia de trabalho nas mãos dEle. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra viva, que é alimento do nosso espírito, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos traz a esperança, Pai, e a certeza de que estamos no caminho certo, de que é isso, Senhor, que nós precisamos, que nós queremos, é isso que nós temos buscado todos os dias. Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos cada dia mais, Senhor Deus. Dai-nos a sua presença, Senhor Deus, de maneira poderosa e soberana. Nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor.
Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Organiza todas as coisas que precisam ser organizadas. Nos ajuda, Espírito Santo. Afasta de nós tudo aquilo que nos afasta da presença do nosso Pai. Arranca com força pela raiz tudo aquilo que não cabe mais em nós. Constrange, Espírito Santo, cada um de nós quando estivermos em alguma situação, em algum momento que não faz mais parte da nossa vida, nos traz o constrangimento. Em nome de Jesus, nós te damos toda essa liberdade, Espírito Santo. Eu apresento ao Senhor a minha vida, apresento ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor esse ministério e declaro que o Senhor é dono desse ambiente. É o Senhor quem governa, é o Senhor quem dita as regras nesse ministério, Pai, através da presença do Teu Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, eu apresento ao Senhor a vida de cada um que está presente aqui agora. Peço que o Senhor derrame bênçãos, todas as bênçãos que cada um está precisando para esse dia de hoje. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua graça e o Teu amor transborde sobre todos, de maneira sobrenatural nesse dia. Que todos nós, Senhor Deus, possamos trabalhar no Teu reino nesse dia de hoje, em todos os lugares por onde caminharmos, em todos os ambientes por onde nós estivermos, que ali esteja a Tua presença através da nossa vida, sendo levada, Senhor Deus, falada, em nome de Jesus. Pai, enche os nossos celeiros, que os nossos celeiros sejam cheios, que nós possamos, Pai, financiar as obras do Teu reino, ajudar cada dia mais as pessoas que têm necessidade, Senhor Deus, mais do que a nossa. Pai, dai-nos discernimento espiritual, em nome de Jesus, Senhor Deus, dai-nos o discernimento espiritual para que nós não entremos em guerras que não é nossa. Que nós tenhamos o discernimento de não entrarmos, Senhor Deus, em guerra que o Senhor não pediu. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos esse discernimento, para que nós façamos somente aquilo que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos nessa hora. Já podemos sentir a presença do Teu amor, Pai, através do Teu Espírito Santo. Jesus, nós te amamos, te damos toda a honra e toda a glória e declaramos que nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ama e nos ensina a darmos o valor que o Senhor dá sobre a nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, pela sua paciência com cada um de nós. Pai, toda a honra e toda a glória do Senhor, e assim sempre será. É isso que nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Tenha um dia cheio da presença de Deus em tudo que você fizer. Organize as coisas da sua casa. Esse final de semana, algumas pequenas coisas foram organizadas por aqui também. Às vezes é necessário mudar plantas de lugar, reajustar os móveis, mudar um pouquinho, tirar aquilo que não tem mais significado de estar ali. Isso é tão bom. Traz leveza no ambiente. Te reconecta a coisas que você pode ter se esquecido e tira aquilo que não está valendo de nada. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Seja vaso útil nas mãos de Deus, na vida de outros. Amém? Em nome de Jesus, e até amanhã, quando nós vamos então meditar sobre o capítulo 2. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.